Boa noite, igreja. Cumprimento a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de convidar vocês, irmãos, então, para abrir a Bíblia em Marcos, no capítulo 10, versículo 46. O tema que o Senhor me passou hoje dessa mensagem é o seguinte: vencendo os embaraços da velha vida. Amém? Então vamos abrir em Marcos 10, 46, versículo 46, do 46 ao 52. A palavra de Deus diz assim: a cura do cego Bartimeu. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando a sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, mestre, que eu volte a enxergar. Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus, né? Então, irmãos, nesse texto, né, relata então sobre a cura do cego, né, Bartimeu. Mas há um detalhe importante aqui, né, que nós acabamos de ler, né, que no finalzinho do versículo fala o seguinte: o homem recuperou a visão. E no livro de Lucas, né, também relata esse episódio, né? Lucas 18, se você quiser abrir lá, pode abrir rapidinho. Lucas 18. Lucas 18, 35. Obrigado. Também relata, irmãos, aqui é Lucas, né, que estava relatando esse mesmo episódio. E olha o que diz, é a mesma história, então vamos só no versículo 42. Também diz o seguinte: então Jesus determinou: recupere a tua visão, a tua fé te curou. E naquele mesmo instante o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Aleluia! Então nós podemos verificar aqui nessa história, né, que Jesus determina então para ele, né, recupere a visão, né? E naquele mesmo instante a capacidade, né, daquele homem, ele conseguiu, né, ele recuperou a visão e a capacidade de ver. Então, mas eu queria chamar a atenção nessa parte, né, que fala que ele recuperou. Então nós podemos concluir que ele não nasceu cego, né? Em algum momento da sua vida, né, por alguma ocasião, ele perdeu a visão. E irmãos, e quem sabe, né, você está aqui hoje como Bartimeu, né? Você estava seguindo em direção ao alvo, que é Cristo, né? E vieram então situações inesperadas, né, que turvaram os seus olhos, e a cegueira espiritual, a pior cegueira, né, tomou conta de você, né, a ponto de você estar perdido, né, pedindo esmolas, sobrevivendo, na verdade, né,
Muitos nessa terra, né, sobrevivem, né, a essa vida, né, abaixo de muita dor, de muita luta, de muito esforço. Então, às vezes você pode estar aqui com esse sentimento, né, se sentindo perdido, sem o norte, sem um sentido, né, para a sua vida. E a cegueira física, ela apresenta um grande impacto, né, na vida de uma pessoa. E a principal consequência, todos nós sabemos que é, né? Qual é? É que a pessoa ela não consegue se locomover sozinha, né? Ela não sabe qual é o sentido geográfico, né? Para onde ela tem que andar. Mas claro, né, que essas pessoas, com o tempo, elas aprendem, né? E os seus outros sentidos, né? A maioria das pessoas relatam isso, né? Que com o tempo, os outros sentidos dessa pessoa ficam mais aguçados, né? Ou seja, ela ouve mais, ela tem outras percepções que ajudam, né? A se locomover. Mas espiritualmente, irmãos, muitos de nós vamos também, como essas pessoas, se acostumando, né? Nos acomodando e seguindo essa vida dessa forma, perdidos, como cegos, mas cegos não naturais, como cegos espirituais. Então, irmão, nessa situação, Bartimeu, conforme nós lemos, né, só recapitulando, né, ele ficou cego à beira do caminho e pedindo esmolas. Essa era a condição dele, né, após ele ter perdido, que a Bíblia está falando que ele perdeu, né, em algum momento ele então perdeu a visão, né, então essa foi a condição que a Bíblia está relatando de Bartimeu. Ele estava à beira do caminho, pedindo esmolas, né. E agora, irmãos, nós vamos ler também sobre um outro personagem, né, que a Bíblia agora ela já não relata o nome, né, mas também diz ali que ele era um cego. Vamos abrir então em João no capítulo 9, do 1 ao 34. Amém? Eu vou ler aqui, é um pouco extenso, mas para a gente entender esse contexto, né? Jesus cura um cego. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Glória a Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão, fez um barro com saliva e em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura. E ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos, aqueles que o conheciam como cego, diziam: não é este o homem que costuma ficar sentado, mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: sou eu o homem. Por este motivo indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? E ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e me disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram: onde está ele? Ao que respondeu: não sei. Então levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão. E o homem tornou a explicar: ele aplicou barro aos meus olhos, lavei-me e vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: como pode um homem
sendo pecador, realizar milagres como esses? E novamente houve divisão entre eles. Uma vez mais, perguntaram ao homem que fora cego: que dizes tu a respeito dele, pelo fato de que abriu os teus olhos? O homem asseverou-lhes: ele é um profeta. Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fossem chamados os pais daquele que recebera a visão. Então os interrogaram: é este o vosso filho, o qual vós dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Os pais lhe responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o significado dele estar vendo agora. E também não sabemos quem ele abriu os olhos. Perguntai a ele, já tem idade, ele mesmo falaria de si. Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: pergunte a ele. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. Ao que ele retorquiu: se ele é pecador ou não, eu não sei. Todavia uma verdade eu sei: eu era cego e agora vejo. E novamente lhe indagaram: o que ele te fez? Como te abriu os olhos? O homem lhe respondeu: eu já o disse, mas vós também não quereis tornar-vos? Mas acaso também quereis tornar-vos discípulo dele? Por isso o insultaram e disseram: tu sim és um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito, nem sabemos de onde vem. O homem questionou: ora, isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde eles vêm, e mesmo assim abriu os meus olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Desde o início do mundo, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Então concluíram: tu que nasceste repleto de pecados, pretende nos ensinar? E o excluíram. Aleluia. Então aqui é a segunda história, né? De um cego, a qual a Bíblia não cita o nome, né? Então, aqui o homem, ele foi curado, né? Ele foi curado da sua visão mesmo, porque ele não era como Bartimeu, né? Bartimeu, a história dele está relatando que em algum momento, né? Ele perdeu, então Jesus recuperou a visão dele. Então Jesus faz essa mistura, passa, né, nos olhos desse homem e dá uma direção, né, para ele se lavar. E feito isso, irmãos, se concretizou o milagre, mais um milagre, né, de um cego. Glória a Deus, né? Nesse texto, irmãos, nós podemos então fazer aqui uma analogia, né, do processo da nossa salvação, né? Eu era um cego. Eu era esse homem. Amém? Nós já estivemos, irmãos, eu e você, nessa mesma posição. Nós andávamos errantes, né, por esse mundo, afundado em nossos próprios pecados e delitos, andando como mendigos, né, que nada tem, que não tem um destino, um propósito, que anda como muitos aí fora ainda, né, sobrevivendo, né, das migalhas, né, de um dia após o outro, tentando, né, batalhando, né, muitas pessoas, irmãos, estão vivendo em condições subhumanas, não é verdade? Então, essas pessoas, elas precisam do Senhor. Aleluias. Mas Jesus, irmãos, Ele não só curou esse segundo homem, né? Ele não só curou a visão dele, né? Para que ele pudesse enxergar no natural, né? Vamos continuar agora a ler em João 9:35 ao 39. Diz assim: Jesus ouviu, ainda sobre a história, né, desse homem aqui, está continuando. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e quando o encontrou, lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus?
O homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou: tu estás vendo, é este que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Aleluias, glória a Deus. Então, irmãos, esse homem, ele foi encontrado. Ele foi encontrado por Jesus. Todos nós, queridos, eu profetizo, né? Que todas as pessoas terão essa oportunidade de um encontro face a face com Cristo. Aleluia. Se você está aqui hoje, se você está na live, essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade. As boas novas estão chegando até você. Amém? Tudo isso aqui, irmãos, a igreja, ela tem um propósito. E o propósito da igreja é libertar os cativos. O propósito da igreja, queridos, é levar a boa nova do evangelho aos que estão oprimidos, aos que estão cansados e sobrecarregados. E o Senhor, querido, Ele conta com você, Ele conta comigo. Amém? Aleluias. Então esse homem, ele foi encontrado por Jesus, como relatou aqui o texto. E todos nós vamos passar por este momento. É o Senhor, irmão, que te atrai até a presença dEle. Aleluia. Não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Aleluia. É Ele quem te atrai todos os cultos, todos os dias na sua casa. É Ele quem te chama. É Ele quem te chama. É Ele quem te chama. E você, irmãos, é Ele quem atrai. E você vai ouvindo, amém? Você vai ouvindo. Até que um dia, irmãos, acontece como aconteceu com esse homem. Os olhos dele são abertos. Glória a Deus. E ele se revela a ele. E então ele se revela também a nós. O caminho, a verdade, a vida. Amém? As escamas então dos nossos olhos, elas começam a cair. E somos totalmente constrangidos por esse amor. Quando nós nos deparamos, irmãos, com esse amor, com essa graça, nós ficamos constrangidos. Oh, queridos, nós, tão pobres pecadores, Ele tem olhado, Ele tem cuidado de nós. Amém? Então, irmãos, nós começamos a adorar como este homem, nós começamos a adorar este Deus, que deu o seu Filho por nós. Imagina que privilégio desse homem, que era cego, que não podia ver. E um dia ele olha a face de Cristo, a face do verdadeiro, a face do Deus vivo. Esse era Jesus, o verbo vivo que se fez carne. Esse era Jesus. Esse era Jesus, aleluia, que tinha ali fariseus, pessoas religiosas, mas que ele estava preocupado com aquele homem, um homem que estava numa condição, irmão, que ninguém poderia tirar ele dali, aleluia, a religião não poderia salvar aquele homem, aleluias, oh Deus Todo-Poderoso. E quando, irmãos, esse momento ele chega nas nossas vidas, o Senhor, Ele não nos manipula, amém? Ele não manipula ninguém, Ele se revela, Ele mostra quem Ele é para você, aleluia. E quando Ele faz isso, irmãos, quando esse dia chega, nós temos que tomar uma decisão, aleluia, nós temos que tomar uma decisão, porque geralmente quando Ele chega, não é nas melhores condições das nossas vidas. Ele sempre chega, na maioria das vezes, nos piores dias, nos dias mais difíceis, nos dias que nós, como homens, reconhecemos que nós não podemos todas as coisas, que nós somos pequenos, que nós somos falhos, nos dias que nós reconhecemos
a nossa pequenez, querido, Ele chega, Ele sabe a hora exata, o momento exato de se revelar a você. Amém? Mas ainda assim, querido, quando Ele deu a direção para aquele homem, Ele também teve que tomar uma atitude. Ele poderia muito menos não ter ligado, falado, para que esse homem passou esse barro no meu rosto? Mas ele se moveu, ele se movimentou, ele foi ao poço e ele foi curado. Aleluias. Então, irmãos, quando as boas novas do Evangelho chegam para nós vai exigir de nós, não tem como nós corrermos disso, de uma decisão. Amém? Você vai precisar decidir. Você teve um encontro com Ele, a sua vida nunca mais, não tente, não imagine que você vai conseguir seguindo a sua vida do mesmo jeito, porque é impossível. Todos aqueles que têm um encontro real com Cristo são marcados pelo teu sangue. Aleluias. Foi um preço de sangue, irmãos. Por isso, o amor de Deus, Ele nos persegue. Ele nos persegue. Ele nos toma, irmãos, de uma maneira poderosa. Aleluias. Oh, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso para isso. Ele tem poder para isso. Ele tem poder. Por isso que Ele faz isso na minha e na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Então quando Ele chega, irmão, está uma bagunça. Está tudo bagunçado. Nós estamos na beira do abismo. E Ele, com o seu olhar de amor, de misericórdia, Ele estende a sua mão. Ele está estendendo a sua mão para você hoje. Ele está aqui, querido, para falar com você, para te resgatar, para levar você para uma nova vida, uma nova história. Aleluia. Então Ele quer tirar você desse caminho. Ele quer dizer para você que Ele tem um caminho diferente daquele que você está vivendo. Há uma paz, há um lugar de descanso que eu e você ainda não experimentamos, querido. Por mais que, nós já estamos no Evangelho há algum tempo, ainda há mais de Deus, ainda há mais do Espírito. Oh, querido, ainda mais do Senhor para você. Tem renovo para a sua vida. Tem cura, tem vida em abundância. Glória a Deus. O Senhor disse em João 16:33: tereis aflições, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, eu creio, eu ainda não vivi isso, mas o Espírito sempre brada no meu coração. Ana Paula, ainda há um lugar acima do medo, ainda há um lugar acima das aflições, ainda há um lugar de águas tranquilas. Amém? Um lugar, querido, de satisfação plena, um lugar de alegria, de regozijo. Não porque temos tudo nesse mundo, não vamos ter tudo, esqueça. Mas que você vai ter uma satisfação de estar vivendo lado a lado nessa terra com Jesus, com o Mestre. E eu não estou dizendo, irmãos, aqui que quando seus olhos forem abertos, às vezes você está começando agora a sua caminhada. Não estou querendo dizer que você vai começar a ver anjos e demônios. Não é isso. Você pode até ver, sim. Só que eu estou dizendo da palavra que está em Hebreus 4:12, que diz assim: pois a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais afiada de qualquer espada de dois gumes, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, irmãos, nesse dia, no dia que você tem um encontro, que o Pai está bradando no seu coração, algo é produzido pelo Espírito, o véu é retirado do seu coração. Aleluias. Então é para isso que o Senhor quer nessa noite abrir os seus olhos, para que você veja Ele, para que você contemple a beleza do seu Criador. Glória a Deus.
Agora, irmãos, eu gostaria que vocês abrissem em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3, do versículo 7 ao 18. A palavra de Deus diz assim: com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Porquanto, o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com essa glória insuperável. E se o esplendor que estava se dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente dos israelitas se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até os dias de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Entendeu, irmãos? Então, Jesus veio para descortinar nosso coração, para ter acesso diretamente a Ele. E Ele pode fazer isso através da palavra. Amém? Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Glória a Deus. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, aí a liberdade. Mas todos nós que com a face descoberta, contemplamos por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Glória a Deus. E aqui, irmãos, o Senhor falou comigo. E nós, né, que temos permanecido no Senhor, o que será que nos falta? O Senhor falou para mim que às vezes nós estamos precisando de um óculos. Amém? Porque às vezes a gente começa a ver as coisas embaçadas, né? A caminhada, ela é difícil mesmo, né? Mas o Senhor, Ele quer que nós colocamos, Ele quer ampliar a sua visão nessa noite. Às vezes, irmãos, toda hora, né? Eu tô lá em casa, eu tô limpando o óculos, porque às vezes até uma coisinha, né? Um dedo, ó, que nem tá marcado aqui, atrapalha a gente. Então as pequenas coisas, às vezes, da vida, elas também podem nos atrapalhar. Então o Senhor, Ele quer nessa noite, irmãos, que você que tem caminhado com Cristo, você que tem permanecido fiel a esse Deus, Ele diz: confiança, confiança. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. E às vezes quando a gente fala de glória em glória, parece que é só vitória, parece que o crente está sempre nas nuvens. E não é assim, a gente sabe. A gente precisa negar a carne. A gente precisa pedir perdão. A gente precisa reconhecer os nossos erros. A gente precisa se humilhar. Então não é fácil, irmãos. Entendeu? Então o Senhor, Ele quer dizer para mim e para você nessa noite, confiança. Tudo isso está sendo produzido, um peso de glória na minha e na sua vida. Tudo isso não é por acaso. Você está sendo transformado, você está sendo lapidado. Amém? Agora vamos continuar lendo aí em 2 Coríntios 4, do 1 ao 6. Portanto, tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Amém? Não desanime, irmão. Não desanime.
Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra. Recomendamo-nos a consciência de todas as pessoas perante Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era, olha que forte esse versículo. O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluias. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Então nós precisamos, esse versículo aqui que está dizendo que nós precisamos manifestar esse Cristo, para que os outros cegos vejam. Olha que tremendo essa frase de Charles Spurgeon. Evangelismo é um mendigo contando para o outro mendigo onde encontrou o pão. Aleluias. Então todos nós, irmãos, sem exceção, nós éramos mendigos. Andávamos cegos, nus, errantes, pecadores. Amém? Nós estávamos nessa mesma condição. E nós sabemos onde tem pão. Nós sabemos aonde jorra a fonte da vida eterna. Aleluias. Glória a Deus. Continuando agora no versículo 16, ainda no capítulo 4, 16 a 18. Portanto, irmãos, de novo o Senhor falando conosco, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que se não se veem são eternos. Glória a Deus, aleluia. Olha que tremendo isso. Nós temos que continuar, querido, fixando os nossos olhos em Cristo Jesus. Amém? Ainda há coisas tremendas para nós vivermos. Ainda há renovo para a sua vida. Fixe os seus olhos. Amém? Fixe os seus olhos. Amém? Coloque um óculos se for possível, preciso, né? Peça para o Espírito Santo colocar esse óculos em você, para que você veja além das suas lutas, querido. Além das suas lutas diárias, além do enfado. Peça para o Espírito colocar essas lentes espirituais, essas lentes que vão te dar visão de águia. Amém? Glória a Deus. Agora vamos pular ainda para o 5. Para o 5 agora, capítulo 5. 11, depois eu já vou pular para o 14. Diz assim: portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor, procuramos persuadir todas as pessoas. O que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que semelhantemente estejam bem claro em vossas consciências. Agora o 14. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo, assim agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Porquanto se alguém está em
Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Então, irmãos, você é um reconciliador. Amém? Você é um reconciliador, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. E nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil, porquanto diz o Senhor: eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. Glória a Deus. Hoje, então, o Senhor está dizendo que é dia de salvação. Amém? Hoje o Senhor está dividindo um coração. Amém? Hoje o Senhor está entrando. A palavra dele está penetrando em um coração. Aleluias. Está dividindo a sua vida. A sua vida nunca mais será a mesma. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Hoje é dia de salvação. Irmãos, eu já estou quase concluindo. Bartimeu, quando ele ouviu, eu não concluí, né? Eu só falei da história, alguns pontos de Bartimeu, mas eu não falei dessa questão. Quando Bartimeu ouviu, né, que Jesus estava passando, né? Se ele foi essa pessoa, não importa, né? Às vezes ele realmente, vamos colocar no contexto de hoje, às vezes ele é uma pessoa que se afastou do evangelho, né? Mas, querido, ele teve uma atitude perante Cristo. Ele teve uma atitude. Ele clamou por ele. Ele clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele, irmão, foi restaurado. A vida daquele homem foi restaurada. Ele foi curado. A Bíblia relata: vai, você foi restaurado. A tua fé te salvou. Foi isso que Jesus falou para ele. O homem, agora a segunda história, o homem cego de nascença, esse foi diferente. Ele foi encontrado por ele. Ele foi encontrado por Cristo. Amém? Jesus tinha marcado, é esse homem. No começo do texto não fala que ele falou para os discípulos. Os discípulos já estavam falando o que ele fez de errado na vida dele, né? Porque ele nasceu assim, né? Os discípulos não entendiam ainda muita coisa, né? Mas que bom que eles indagaram e Jesus explicou para eles. É para que a minha glória se manifeste na vida dele. Aleluia, foi por isso. Aquele problema era para a glória de Deus. Jesus tem, querido, um momento marcado. Ele tem um tempo marcado para as nossas estações. Ele tem um momento marcado, querido, para nos levar, para cumprir a promessa. Amém? Existe um tempo marcado, uma hora, no Kairós de Deus, para que para que os sonhos de Deus, eles venham se concretizar na sua vida. Mas permaneça em Cristo, permaneça. O homem então cego, querido, ele foi encontrado, ele foi curado. E o que aquele homem fez? Ele o adorou. Ele o adorou. Quando Jesus se revelou a ele, ele o adorou. Porque certamente, querido, aquela experiência marcou a vida dele. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Aleluias. Então, irmãos, uma pessoa que recebe um milagre tão grandioso, um milagre como esse, você acha, querido, que ela vai querer voltar ao seu velho estado? Imagina se perguntar para aqueles cegos, né? Depois falar para ele: imagina
uma situação assim, se eles iriam falar, não, Jesus, voltei aqui porque eu quero voltar a ser cego, né? Porque tem muita coisa ruim nesse mundo, né? Os discípulos também, né, não me dão atenção, então eu acho que eu vou voltar à minha velha condição de pedinte, né? Eu não quero ver, não quero ver nada. Com certeza, irmãos, isso que é impossível, né? Porque, por mais, querido, as coisas ruins, né, que aconteçam, né, com certeza, contemplar a maravilha da criação de Deus, das cores, das belezas naturais, a família que você tem, você pode contemplar, né? Os seus filhos, começa a fazer todo sentido. Toda a bondade, você começa a enxergar, quando você tem um encontro com Cristo, você consegue enxergar toda a bondade, misericórdia, amor, alegria. Você consegue ter prazer no Senhor. Você consegue sentir o Senhor. É maravilhoso. Você consegue, imagina, irmãos, a imensidão das águas. Quando a gente olha a criação, não tem como a gente não falar, meu Deus, que coisa linda, que Deus grandioso, que obra linda. E eu e você, nós fazemos parte dessa obra. Você foi criado por Deus. Amém? Você foi criado à imagem, à semelhança de Deus. Amém? Aleluia. Então, irmãos, assim como a imensidão das águas, o Senhor, Ele tem poder para perdoar todos os seus pecados. A Bíblia diz que Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar e Ele não mais se lembra deles. Glória a Deus. Esse é o Senhor. O Senhor, querido, não é o que as pessoas dizem, né? A boca do povo, né? A voz de Deus, não é. O Senhor é o que está na palavra. Por isso que quando nós nos achegamos à igreja, nós começamos a vir aos cultos, nós começamos a aprender de Deus, nós falamos, meu Deus, que lindo, né? O Senhor dá uma revelação para cada irmão aqui, você vai conhecendo as faces do Deus vivo, através de cada irmão, de cada irmã, o Senhor se revela a você, aleluia. E o desejo de Deus é realmente se revelar aos seus filhos. Ele não quer ser um Deus de longe, Ele quer ser um Deus de perto. Eu, irmão, um testemunho meu, antes de conhecer a Cristo, eu tinha essa percepção. Eu achava que Deus era assim, era Deus lá no céu, os seres humanos aqui e o pau torando, né? Cada um fazia, né, conforme aquilo que achava, e não é assim, queridos. Amém? O Senhor é um Deus relacional. O Senhor, Ele deseja, querido, Ele deseja, o anseio dEle é que a gente fale com Ele. O desejo dEle é que você clame, que você abra o seu coração, que você o adore. Amém, queridos? É desejo de Deus, salvar a mim e a você. É desejo de Deus, querido, nos curar. É desejo dEle, é desejo do Pai, ver os seus filhos bem. Amém? Esse é o desejo do coração de Deus, se revelar, se manifestar, ter encontros conosco todos os dias. Amém? E tem um texto aqui, eu nem sei porquê, mas o Espírito Santo falou para mim marcar esse texto aqui, né, em Abacuque 2:1, que diz assim, né, que talvez o Senhor queira falar com alguém aqui nessa noite. Ele fala assim, né, Abacuque 2:1, porque como a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, irmãos, quando a palavra é pregada, é isso que acontece. Amém? A terra, ela vai se encher. Ela vai se encher do conhecimento da glória do Senhor. Assim como aquela imensidão daquele mar. Amém? As pessoas, elas vão conhecer o Senhor. O Senhor está acessível a elas. O Senhor está acessível a mim e a você. Amém? Para que nós o conheçamos. Amém? Para que a glória dele venha a ser manifesta na minha e na sua vida.
Amém? Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Glória a Deus. O Senhor é poderoso. O Senhor, Ele tem um encontro. Amém? Eu creio que hoje o Senhor, Ele marcou um encontro especial com uma pessoa. Eu não sei se você está aqui, se você está em casa, mas o Senhor, Ele quer muito fazer morada no seu coração. Ele quer estar contigo todos os dias da sua vida. Ele conhece você mais do que você imagina. Ele conhece as suas dores. Ele conhece os seus traumas. Ele conhece tudo. Mas Ele, através disso tudo, Ele deseja, o desejo dEle é fazer em você uma nova história. Ele deseja abrir os seus olhos espirituais, para que você não somente ouça falar de um Deus, mas que você fale: eu creio, Ele é o Cristo, porque Ele abriu os meus olhos, porque Ele me tocou. Amém? Então eu gostaria de convidar agora a igreja para ficar de pé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos.